Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, meus amigos. Estamos começando mais um Mimimi Cultural. Hoje o babado é fortíssimo. Estamos com dois agitadores culturais, Marcos Monteiro e Luciano Riegel. Aí a gente vai conversar, vai trocar ideias sobre esses espaços que eles estão ocupando com maestria aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. Marcos, como é que surgiu a ideia do chapéu acústico, por exemplo? Bom dia a todos. O chapéu acústico surgiu de uma ideia que eu tinha assim de ocupar os espaços, né? A biblioteca tem o salão Mourisco com piano Yamaha meia cauda maravilhoso, e eu pensava muito naquele lugar. Então, um dia, no chuveiro até, por sinal, me veio a ideia de um projeto usando chapéu ali, né? Aí eu levei a ideia para Morgana Marcon e ela adorou. Então, nós fizemos um teste piloto, onde apresentava o show e no meio do espetáculo se passava o chapéu. Aí fizemos um espetáculo, 2, 3, sempre às terças-feiras, às 19 horas. E deu certo, e hoje nós estamos no 140º show. Eu sempre digo que eu invejo a agenda do Marco, porque a Porto Alegre é de uma riqueza, não só Porto Alegre, que eu já vi outros instrumentistas do interior do estado, lá Caxias, sim, Pelotas, Rio Grande, sim, já vi. Então, é uma agenda incrível, todo mundo adoraria ter essa agenda. Exato, o chapéu, ele é orgânico. Ele não depende de mim, ele funciona quase que sozinho, né? Então, existe uma grande carência de espaços culturais aqui em Porto Alegre. Hoje, o Chapéu mesmo é o único projeto semanal aqui no estado, né? Então, nós temos muitos artistas grandiosos, artistas e de reconhecimento nacional, até internacional. Hoje, por exemplo, a gente vai ter o show Benção Poetinha, apresentando a Nadi, e que ganhou o Grêmio em 2018, juntamente com a Débora Finocchiaro e o maestro uruguaio Pablo, e eu esqueci o nome dele, sim, mas, enfim, sempre tem um show bom. Eu tenho muito cuidado, né, em escolher. Às vezes a gente diz muito não, mas é em detrimento da qualidade. Eu digo assim que nós aceitamos só profissionais, porque para qualificar os shows, né? Uhum. O que é importante no chapéu acústico, a gente vale lembrar que é gratuito, é uma contribuição espontânea. Tu tem 2 pila, tu dá, tu tem 5 pila, tu dá, tu quer dar, as quer dar 20, já vi gente dando 50 também, sim, né? Por que não? Tem gente que curte o tipo de música que é apresentada ali. Exato, já surgiu em notas de 100, já surgiu cheques. Sim, que interessante. E no chapéu alguém já colocou até um cigarrinho de maconha no chapéu. O Luciano Riques, não é mesmo? Como é que surgiu essa ideia de ocupar a escadaria? O Marcos estava falando em termos de espaço em Porto Alegre, que não tem espaços culturais para serem aproveitados pelos artistas locais, inclusive. Como é que surgiu essa ideia de ocupar a escadaria? Bom dia a todos, bom dia, Marcos Monteiro, bom dia, Janice Ramos, obrigado pela oportunidade, né? Então, isso aí vem de nós músicos, né? Eu sou cantor, e dos outros músicos, né? A queixa de sempre. Olha,
não tem espaço para tocar assim, né? Os lugares onde tem, os caras querem meio que cobrar para que a gente toque, né? Sim, Ou seja, tudo contra, né? Aos artistas, principalmente os artistas de rua. Bom, enfim, eu cheguei na escadaria no viaduto da Borges em 2010, agora já vão fazer quase 9 anos, e comecei a ver aquele espaço, né, do centro histórico, né, aquele espaço lindo ali que estava totalmente degradado, abandonado, né, e além de tudo as pessoas tinham receio de passar por ali, enquanto a cidade é nossa, né. Um morador de rua Isso, ali, né? os moradores de rua estavam ali e eles têm o direito de estar em qualquer lugar, a menos que tenha alguma questão judicial em si, né, tu tem o direito de andar onde tu quiser, né. Veio muitas questões de drogas também. Isto, Que tinha ali. né? A questão de drogas também é uma coisa assim, aí já é judicial. Deu uma higienizada naquela parte, Isto, né? ou seja, o que é para fazer da questão social dos órgãos públicos, eles naquela época não faziam e não fazem até hoje, né? Que é o cuidado com o dependente químico, o cidadão que realmente tem problemas judiciais, né? E o cidadão que quer morar na rua. Ele quer morar na rua e todo mundo Como é que tem tu direito de morar na reverteste rua. essa situação ali? Bom, primeira coisa, não envolvendo dinheiro e nem entidades no meio. Vamos fazer uma atividade que seja cultural e que seja feita pela comunidade e colaboradores, assim como Marcos Monteiro, né? Assim como tu, Janice, Sim. né? Vera Deise, enfim. Sim. Vamos fazer. Cada um vai trazer alguma coisa. O que nós precisamos para fazer uma atividade cultural? Qual a parte que vai exigir menos dinheiro, vai exigir dinheiro zero, né? Eu tenho um microfone, eu vou levar um microfone. A Janice tem uma caixa, vai levar uma caixa de som. O Marcos tem um violão, vai trazer o violão. E nós vamos dispor esse espaço e esse nosso recurso pequenininho, né, que a gente liga o som num 3 em 1. Vamos ver quais os artistas que vão querer fazer parte disso. Sim. Né? E vamos ver se a gente consegue ter um nível musical, vamos dizer, né? que seja de excelência, porque a gente não pode dispor um espaço daqueles para tocar uma música que toca ali nos outros lugares que já tem uma oferta disso. Temos que trazer um diferencial. Qual que vai ser o diferencial? Vamos partir do jazz e do samba de raiz, que não é uma música que tu encontra em qualquer lugar. E tu não pode expor o espaço gratuito para tocar uma música que toca em qualquer outro lugar. É um tipo de música. Então, com isso, a gente começou a fazer. A nossa ideia era trazer o olhar dos órgãos públicos para saber que não precisa de dinheiro para fazer as coisas, precisa de iniciativa, vontade, né? Dedicação. Como é que tu monta as tuas atrações? É bem simples. Como eu te falei, a gente coloca o equipamento lá, né? Sim. A gente não tem uma agenda anual, a gente tem uma agenda, ela é quase que quinzenal. A gente não monta uma agenda assim daqui até 2020, nem nada, porque nós não temos como fazer isso, porque a gente tem a questão do tempo, né? Então, nós montamos a agenda assim, hoje até 15 dias depois. E assim a gente vai indo. Nós já conhecemos alguns músicos, por ser cantor também já conheço alguns músicos. O Marcos Monteiro me ajuda também, vou te indicar esse artista assim, assim. E quando ele indica, eu já, vamos lá, vamos ver. A gente tem esse cuidado, né? Primeiro com o nível musical, né? Porque senão tu acaba fazendo o contrário. Se tu traz um artista que não está preparado para ter um repertório de 3 horas, por exemplo, ele vai acabar sucumbindo. Ele mesmo vai se entristecer, né? Talvez as pessoas vão ali com uma expectativa e vão voltar para casa com outra, né? Então, existe todo um preparo do artista. Não é porque é uma atividade de rua, né, que é um show de calouros. Eu vou tocar ali. Alguns até me dizem assim, mas eu queria ir onde o povo está, onde as pessoas estão. Aí eu digo, mas as pessoas estão lá por causa do artista que as trouxe lá, que as levou lá, né? Foi o artista que... A escadaria não vai ter ninguém se não for um artista que traga o público. Vocês já estão com algumas atrações consolidadas, né? Por exemplo, na terça, o Pura Astral, né? Já tá, o jazz, alguns grupos se retornam e tudo. Isso. A terça-feira, né, que é a terça de samba, ela funciona porque esse grupo Pura Astral, ele trouxe as pessoas para lá. Ele não começou uma coisa para ver se ia dar certo. Não, ele já trouxe as pessoas e ele se banca, né? Chuva, sol, temporal, eles estão lá.
A atividade começa às 17 horas e às 17 horas já estão lá. A música só começa às 18h30, mas às 17 horas já estão lá, né? Os cuidados, né, das atividades de rua, diferentes das atividades do Marcos, que é num lugar fechado, né? E aí tem outra questão também, o Marcos está escondido, né? Ele precisa ter o contato das pessoas certas para que descubram que na biblioteca, no Salão Mourisco, né, vai haver uma atividade. E não é no terra, é lá em cima. Então, se o cara passa por ali e não sabe, Vai continuar não sabendo. vai continuar não sabendo. Então, ele tem essa dificuldade. E, mesmo assim, é um sucesso total já há 2 anos. 3 anos, mais de 100 e poucas edições. Nós não, nós estamos ali. Então, isso aí ajuda um pouco para divulgar. E aí o Puro Astral trouxe pessoas das outras extremidades de Porto Alegre, né? Não é daqui do centro histórico. Restinga, Rubem Berto, o pessoal Restinga, vem. Rubem Berto, Gravataí, Viamão. E começou a trazer, e a Vera Deise me disse uma coisa importante: Luciano, nós vamos trazer outras pessoas para frequentar o centro histórico porque elas tinham medo de vir para cá. E eu falei, mas de onde é que tu vai tirar pessoas? Eles vão vir, nós vamos continuar as atividades, eles vão vir. E hoje a gente tem a terça de samba e a sexta jazz como uma coisa que, assim como o chapéu acústico, deve fazer parte do calendário cultural de Porto Alegre. Sim. Porque são atividades semanais, como o Marcos falou, e já faz 2 anos e meio, falando da escadaria da Borges, faz 2 anos e meio que há atividades semanais, e são 2, não é uma. Sim. Né? E custo zero, dinheiro zero. Né? O que é o chapéu, assim como o chapéu acústico, é o chapéu, e tem um apoiador que apoia os músicos. Né? Ali existe um comércio local, né? Sim, sim. Que não tem nada a ver com a atividade em si da escadaria, mas isso aí faz com que aqueça o comércio local, dê emprego a seguranças, a garçons, aos próprios donos desses bares do local ali, né, que se beneficiam com isso. Claro. E é assim que funciona. A gente tem também a dizer com isso, né, que as outras atividades culturais de rua tem que prestar muita atenção e não querer comprar, assim, tipo, briga com os órgãos públicos, né? Ou seja, desafiá-los. A gente tem que estar do lado deles, né, para enriquecer a cidade. Não fazer o que eles mandam ou pedem, mas estar do lado deles para trazer as pessoas para a cidade, para a rua. Com isso, a gente traz segurança, traz as coisas que existem hoje. Existe segurança, as pessoas passam no viaduto Otávio Rocha à noite, às 10 horas da noite, coisa que eu já estou ali há 10 anos e eu nunca tinha visto. Hoje eu vejo, fico feliz com isso. Que ótimo. Né? Marco, tu tens outros projetos. Eu gostaria que tu falasse aquele do projeto que tu fizeste da escadaria, das fotos, que é muito, muito importante. Sim. O ano passado, eu realizei na escadaria a Street Expo Foto. Tá? Ali, e na parede do edifício Dom Felipe, que fica na Duque de Caxias, esquina e com viaduto. Então, ali tem uma parede de 40 metros. Então, eu passava ali e via aquela parede enorme, naquele viaduto lindo, né? E me veio a ideia de montar uma exposição. Não só uma exposição normal. A ideia é que eu sou fotógrafo artístico, a minha paixão é essa, além de produtor cultural, né? Eu sou publicitário, designer e gráfico. Então, eu tenho essa paixão pela fotografia e eu notei que existe um sistema fechado, onde um funil, onde entram 10.000 fotógrafos e ali só pingam 2 ou 3. Então, é um sistema restrito, a arte ela está restrita a museus, a galerias, e o povo não tem acesso, os artistas novos não têm acesso também. Então, eu iniciei com a fotografia em 2014, né? Eu fui designer gráfico, então eu tenho essa compreensão da imagem.
migrar para a fotografia foi alguma coisa natural, né? Então, aí eu fui batalhar os espaços e notei que existiam panelas, né? Isso existe em qualquer lugar, mas não existe espaço para os novos talentos. Isso me incomodou muito. Então, eu pensei em desenvolver uma nova mídia, né? Uma mídia expositiva que não ficasse trancafiada nas salas de museus ou em outros lugares, né, onde poucas pessoas frequentam, ou seja, em uma exposição vão sempre as mesmas pessoas. Sim. Né? O mesmo público, ninguém consome nada, então fica se dando volta no próprio rabo. Então, aí eu pensei, né, naquela parede, e a ideia era juntar grandes ícones da fotografia, né, tanto da Europa quanto aqui do Brasil, misturado com gente que tem um bom olhar, que esteja iniciando agora. Então, ali foram 14 painéis de 2 metros cada, com 92 fotógrafos profissionais e amadores. Juntei o Walter Firmo, que é um dos grandes ícones nacionais, o Gal Ópido, fotógrafos portugueses, né, e junto com fotógrafos com um olhar especial, com talento, mas desconhecidos, né? Então, foi uma maneira de democratizar a arte e, ao mesmo tempo, levar a arte para a rua, ocupar os lugares, ocupar o viaduto, a mesma ideia do Luciano. Hoje, se nós formos fazer qualquer evento na rua ou em qualquer outro lugar, a prefeitura vai cobrar. A Feira do Livro, a prefeitura cobrou, a princípio, R$180 mil para a Feira do Livro utilizar a Praça da Alfândega. A Feira do Livro está lá há quase 40, 50 anos. Nunca, já faz parte de Porto Alegre, é um evento de Porto Alegre. Faz parte do calendário. Exato. Aí vem um prefeito novo e desavisado, né? Em vez de facilitar a cultura, eles dificultam, né? A street, ela foi feita na rua, sem nenhum vínculo com a prefeitura, porque nós utilizamos a parede do edifício, então nós não utilizamos o espaço do viaduto. Isso nos possibilitou ficar independente da prefeitura e sem ter que pedir alguma coisa. Então, os agitadores culturais, como eu e como o Luciano, nós trabalhamos contra a corrente, ou seja, nós fizemos cultura sem dinheiro, sem o apoio de políticos, porque os políticos, eles fazem as coisas para eles somente, e não para o povo. Eu digo isso, 90% dos políticos são assim, né? Então fizemos a Street o ano passado, tivemos mais ou menos 40 mil pessoas que passaram lá para olhar. Algumas cenas eu amei muito. Eu lembro de um rapaz que vinha descendo com o botijão cheio, entrou na escadaria, correndo, se deparou com os painéis, aí ele desacelerou, foi descendo e olhando os painéis, aí foi lá, trocou o gás, voltou e com o botijão vazio, e foi olhando painel por painel. Uma pessoa dessas nunca vai no museu, porque um museu, uma sala, porque esses lugares inibem as pessoas. Esses lugares não são lugares populares, as pessoas se sentem... aliás, o povo brasileiro, o gaúcho,
povão, eles têm uma estima baixa. Então, eles não se sentem à vontade no espaço cultural. Pretendes reativar essa exposição? Sim, já estou realizando a exposição, estou numa fase... Eu monto essa exposição sozinho, e eu tenho o apoio de uma amiga, a Lidiane Bach, né, que ela gratuitamente está me ajudando. Então, eu tenho diversas fases. Eu estou na fase de captação e de fotógrafos e contatos com os outros, atrás de apoio, porque hoje em dia, com essa política e de direita, onde eles acham que a cultura é de esquerda, então eles acham que a cultura é algo, sei lá, algo prejudicial. Agora, né? Exato. Então essa gente, eles querem ir cada vez mais boicotar qualquer acesso cultural, né? Enfim, então nós somos uma resistência e nós precisamos fazer alguma coisa, porque essa gente não vai fazer nada. Certo. Luciano Rix, eu vou seguidamente na escadaria. Poxa, eu saio disso. do chapéu acústico e vou para a escadaria. E isso aí eu acho importante para as pessoas terem noção que é a questão de segurança. Eu nunca vi nenhum episódio negativo, nenhum dos dois lugares, tanto no ambiente fechado quanto no aberto. Viva! E então, assim, uma mensagem para essas pessoas que querem, as pessoas têm vontade de ir, têm medo. O centro, como é que está? O centro é muito... Desculpe, Luciano. O centro hoje é muito mais seguro, a escadaria é muito mais segura, porque nós estamos ocupando esses lugares. Sim. Estamos ocupando. E, assim, nós recebemos, depois de 1 ano e meio de atividades, né, na escadaria, na Borges, nós recebemos uma notificação, né, um convite para aparecer lá na SMIC, né, porque havia alguém reclamando do volume. Bom, aí fui lá, né? Olha, eu queria saber por que a gente foi chamado aqui assim. Não, porque olha só, eu sei você fazendo um negócio lindo. Outro dia passei por lá, assim, o próprio cara lá da SMIC, né? Funcionário. Falando. Não, ele é o chefe. Chefe. É o chefe do. Pois é, cara, mas olha só, você tinha que dar uma maneirada do volume, isso assim, bababá, me falando baixinho, constrangido, né? Tinha que dar uma maneirada. Eu falei, olha, o nosso volume, o nosso equipamento é um 3 em 1, né? A gente vai das 17 até as 21h30, já para não passar até das 22. Então, com certeza, eu iria vir aqui para saber do que se trata, né? Se é isso, então nós vamos fazer todo um esforço, equalizar isso, diminuir isso, fazer todo um esforço para que essa tal pessoa não venha novamente, né, trazer algo que chegue até vocês, né? Bom, enfim, aí ele, sim, essa pessoa da SMIC, falou assim, olha, eu vou te sugerir uma coisa, tu vai até o escritório de eventos assim, vai lá e fala com eles, passa para eles lá como é que é o projeto, assim. Tá, eu fui lá no escritório de eventos, que é uma coisa positiva em Porto Alegre, até que eu nem sabia que tinha, né? Porque eu e o Marcos, a gente não precisa pedir nada para a prefeitura, porque a gente não usa os espaços dele da forma que uma outra convencional, que é tu pedir licença para botar um stand, um food truck, botar isso, botar aquilo. Não, nossa atividade ela é silenciosa, praticamente nesse sentido, né? Nós não precisamos botar nada, como o Marcos falou, os painéis estão no prédio, né? Quem deu o espaço foi o condomínio, Sim. Não foi a prefeitura. Bom, aí fui até o escritório de eventos. Olha só, eu vim aqui através de uma pessoa da SMIC para comunicar de uma atividade que a gente faz, né? Assim. E aí eles, mas a atividade de vocês, vocês precisam agora, a gente precisa dar as licenças para vocês do que vocês vão usar, dos banheiros químicos, para os espaços para bloquear a via, né? Depois também vocês vão até a meia-noite, a gente precisa da licença para isso. Eu falei,
Tudo bem. Só que nós não precisamos bloquear a via porque não passa carro. Sim. Né? Nós não precisamos de licença do meio ambiente porque não passa das 21h30 e o som é baixo. Nós não precisamos de licença para os ambulantes porque a gente não loca nenhum espaço para ninguém. Inclusive, a gente diz que não é para vender nada ali porque justamente a gente não tem licença. Ah, mas quem sabe eu boto... Não, cara, isso aqui não é comércio. Isso aqui é uma atividade cultural gratuita. Né? E aí eles assim, pá, mas para aí, como é que a gente vai fazer? Né? Te enquadrar. Como é que a gente vai fazer? Então, tu faz o seguinte, ó, Luciano, tu só vai lá, cada vez que tu for fazer a atividade, eu falei, são 2 por semana, tu pega, só manda um ofício para a brigada, né, que avisa eles que tu está fazendo, comunica, e manda um ofício para o DMLU dizendo que tu vai ser responsável pela limpeza que tiver antes e depois da atividade. Sim. Eu falei, poxa, isso eu posso fazer. Né? Aí eu mando um ofício para a IPTC, né? Sim. Avisando também que não precisa bloquear nada, né? Dizendo para eles, ó, não precisa bloquear nada, tá tudo certo. Aí eles me enviam um formulário eletrônico, eu preencho e mando para o escritório de eventos. Tudo regularizado. E eles liberam as atividades assim, sem precisar nenhum tipo de taxa nem nada, porque onde é que a gente vai tirar dinheiro para pagar taxa se o evento é gratuito? Né? Eu, sinceramente, eu pago para fazer aquela atividade, porque eu pago não é com dinheiro, eu pago com o meu tempo, igual eu estou aqui com o maior prazer, né? Agora às 11h30, acredito, e tem uma pessoa lá no meu ateliê, né? Ou seja, eu não estou pagando dinheiro, mas eu estou investindo o meu tempo, e a gente, assim como o Marcos, a gente tem um retorno disso, que não é financeiro, mas é gratificante poder fazer isso e saber que a gente está servindo a cidade, né? Tá certo, e gratificante ter o reconhecimento, assim como tu nos convidou para vir aqui. Marcos, eu gostaria de saber, assim, tu tens essa atividade como publicitário, né? Aí, como é que tu vê atualmente a publicidade em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Olha, a publicidade mudou muito, né? Hoje em dia, os veículos de comunicação perderam muito espaço. Os jornais antes, um exemplo, a Zero Hora, ela tinha a edição dominical, ela tinha 100 e tantas páginas. Hoje não passa de 20. Né? Então, as mídias comuns, elas mudaram. E a publicidade baixou muito. O trabalho diminuiu bastante. Então, o que está acontecendo? As novas mídias, que a partir da internet, mudou o perfil das agências. Hoje, até eu estou indo para trabalhar em uma agência de conteúdo digital, né? E que trabalha essencialmente redes sociais, não só Instagram e Facebook, mas existem centenas de redes sociais e que o povo, e sites também, enfim, aplicativos, e que a maioria da população, a população jovem, ela está usando só essas mídias. E tem um mercado imenso, né, para esse segmento. Só que a maioria das agências ainda não acordaram para esse segmento e não acordaram para essa modernidade. Então, o mercado está muito difícil em função disso. Até os clientes, eles não sabem o que fazer. Nós estamos, então, em um momento de mutação. Né? Existe soluções, existe mercado. Né? A internet é uma revolução do século. Né? Após a Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma revolução, se passaram mais de 50 anos e agora nós estamos tendo uma segunda revolução. Né? Não é a revolução industrial, mas, em sim, a revolução virtual, a revolução em que todos têm acesso à informação. Então, nós estamos passando
por um momento muito difícil, porque não existe uma compreensão disso, né? Luciano, eu gostaria que tu me falasse algumas das outras atrações que tu já trouxeste lá na sexta-feira. Porque, por exemplo, o Puro Astral está consolidado, né? Sim. Tem um público certo deles. E o do jazz, como é que está? Sim, só para completar o que tu havia me perguntado antes, que o Marcos acabou falando, né? Sim. Também ajudou nisso, de dizer que nós temos um centro histórico hoje muito bacana, principalmente nas terças e nas sextas, né? Em virtude da segurança que é passada, né? Pelos próprios bares que investem em Sim. segurança e torna aquele ambiente saudável para a gente poder sair das 17 horas até talvez as 23 horas, uma Sim, coisa sim. que há muito muito tempo não tempo a acontecia. comunidade ficava temerosa de sair, botar o pé na rua ao anoitecer. E hoje a gente tem crianças, casais, famílias andando por aquele perímetro e a gente espera que isso se expanda do gasômetro até aqui, a Farrapos, né? Que a gente possa andar pela cidade, né? E que tenha atividades culturais. Bom, enfim, hoje, como tu falou, nas terças temos o Puro Astral, que investiu muito para que isso funcionasse até hoje, né, que é uma atividade inédita, uma atividade de rua semanal, de já quase 2 anos. Né? Atividade semanal de rua gratuita, 2 anos. Eu tenho certeza que, assim como o chapéu acústico, é outra atividade também que não existe, atividade de rua que tenha durado todo esse tempo. E nós temos que implementar isso e fazer com que isso se torne o calendário de Porto Alegre, nas terças-feiras. A Sexta Jazz é uma coisa que também começou há muito tempo. Já faz mais de 2 anos, mais do que a Terça de Samba. E nós começamos assim, ideia do Marcos, vamos fazer um jazz aí, escadaria. Aí eu falei, pá, Marcos, mas jazz, cara, pá, jazz é complicado, não tem músico, né? Claro que tem, meu. Olha o Dinho aí. O Dinho Oliveira, né, que é um dos maiores guitarristas do Brasil, né? O trabalho dele é excelente. E aí assim, não, olha o Dinho aí. E daí falou, Dinho, o que tu acha? Olha, não sei, né? Como assim, não sei, Dinho? Fala alguma coisa. E aí o Dinho, não, vamos fazer então isso aí. E aí, através do Dinho, né, se propôs, fizemos, trouxe lá um amplificador, as coisas sempre aquela que eu te falei, cada um traz uma coisa, né? Aí o Dinho fez o primeiro jazz na escadaria. E eu olhei assim, puxa vida, o Dinho se propôs a tocar aqui na escadaria. Nós não tínhamos divulgado nada, assim, foi uma coisa só para dar o start, né? Ideia do Marcos, assim, pô. E a partir disso começou. E agora como é que a gente vai sustentar isso, né? Jazz na escadaria, como é que a gente vai sustentar isso? Nós sabíamos que ia ser uma barra, né? E aí nós mudamos o nome para Música na Escadaria, justamente por saber que ia ser difícil achar músicos de jazz, né, o tempo inteiro. Aí mudamos para Música na Escadaria. Então, vamos fazer jazz e rock. Né? Aí funcionou, começamos a trazer atrações, só que entre o jazz e o rock há uma imensidão de nível de profissionalismo. Né? Não é o profissionalismo da profissão do cara estar sendo a sua profissão onde ele tira o único trabalho, e sim do profissionalismo de capacidade mesmo, né? De capacidade técnica para tu exercer uma atividade que as pessoas venham por causa da música e não simplesmente por causa da escadaria em si. Venham por causa vou lá para ver o fulano de tal tocar porque eu preciso disso. Né? Então, a gente começou com jazz, e depois fomos jazz, rock, blues, e agora voltamos a ser Sexta Jazz, somente jazz, né? E já tem um público fiel, né? Já está tendo nesses últimos 2 meses agora um público fiel. Por quê? Porque os músicos voltaram a saber que tinha um espaço que pode que vai até a receber. Sociabilização dos integrantes do jazz da cidade virou um point, voltaram né? a saber, olha, Virou nesse um lugar point. aqui a gente pode ir lá que a gente vai ser bem recebido, né? Talvez a gente possa marcar uma agenda. E aí agora nós temos Jorginho do Tumpete e Dionara Fuentes, que se apresentaram nessa semana passada agora, nessa sexta. Na próxima semana agora a gente tem o Mar Montel e Gilberto Oliveira, que é jazz e bossa, é um duo
de guitarra e saxofone e flauta. No outro dia 23 teremos Rochinha, que é um trompetista, né, que também Luiz Fernando Rocha. Isso, Luiz Fernando Rocha. O Marcos me apresentou ele como Rochinha, Luiz Fernando Rocha, um trompetista, e que também isso resgata os músicos, né, que estavam, segundo o Marcos, o Rochinha teve um problema de saúde, né? Isso, teve um problema de saúde voltando. e agora ele está voltando e nós vamos ter as duas coisas. Ele voltar a tocar, né? O retorno. É um retorno para ele e também nós poder participar disso, né? Claro. Oferecendo uma atividade para ele e ele oferecendo o seu talento para nós. O Rochinha, em específico, ele é o Chet Baker gaúcho. Ele tem um talento fantástico. O trompete, às vezes, é um instrumento muito agudo, e com o Rochinha, o trompete tem um som aveludado, um som sutil. E para quem não o conhece, ele era da banda o Jazz 6 do Luiz Fernando Veríssimo. Sim. Né? Rochinha Acho que eu sei quem tem uma estrada muito grande, já tocou no país inteiro, acompanhou grandes músicos, o Delicatessen, ele acompanhava, enfim, e tem uma trajetória muito grande. Eu, em particular, ele é meu grande amigo, eu sou um fã, eu tenho e modéstia à parte, eu tenho um ouvido e um conhecimento musical, né, bem excepcional, bem grande, e eu acho o Rochinha um dos maiores trompetistas do Brasil, e ele é pouco reconhecido, assim como muitos outros artistas são também. Sim, porque Porto Alegre, Brasil, tem vários talentos, né? Então, são portas que vocês abriram para esses artistas. Eu acho super importante, que é um canal de visibilidade do artista que vocês criaram, né, em Porto Alegre, e que, graças a Deus, está bem consolidado, né? Bem consolidado. São trabalhos bons. Obrigado. Para te ter uma ideia, o Chapéu tem uma agenda e completa até maio do ano que vem, sabe? Nós já temos até dezembro e depois retornamos a agenda em março, né? E só paramos em dezembro de 2020. E a última atração desse ano vai ser muito especial, que nós temos uma gaúcha de Cachoeira do Sul, a Jamile Aires. Ela é uma cantora espetacular. Ela se formou recentemente na Universidade de Juilliard, em Nova York, né? E durante a formatura, um mentor dela, um pianista americano muito importante, um professor muito importante, ele falou que, nos 127 anos da universidade, não tinha passado uma voz tão grandiosa quanto a dela. Então, ela é uma pessoa assim que em breve, apenas com 23 anos, ou 24 anos, em breve, e ela já está cantando em diversos lugares em Nova York, e daqui uns 4, 5 anos ela vai ser uma estrela internacional, com certeza. E essa será a segunda apresentação dela no Chapéu. Então, essa apresentação vai fechar o ano, dia 17 de dezembro. Eu convido a todos, que vai ser mais um show espetacular. E vai ser acompanhada pelo Gilberto Oliveira. Também Gilberto, é um mestre. De Rio Grande, né? É de Rio Grande. É ótimo ele. Eu tenho acompanhado a trajetória dele em Porto Alegre. Ele está se apresentando no London Pub. Sim. No o Gilberto 73. se apresentou com Jamelão, com Gilberto Gil, com muitos outros músicos e cantores, inclusive já se apresentou e com diversos músicos americanos também. O Gilberto tem uma estrada muito bacana. Tem uma trajetória desde aqui Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande, Montevidéu, Rio de Janeiro,
né? Ele é um músico excepcional, né? Eu acho excelente. E agora, ultimamente, ele frequenta Montevidéu, Rio Grande, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Pois nós temos um privilégio assim de ter ele conosco aqui, porque é isso aí que faz as coisas acontecerem. Eu sempre digo, quem faz o boteco funcionar é o músico, não é o dono do boteco. O dono do boteco funciona ele te cobrar o que ele te vendeu, né? Quem faz o boteco ligado à música, né, ao vivo, são os músicos, não é o dono. E o nosso trabalho, o meu e do Luciano e de muitos outros também, nós não somos os únicos, né? Existe um outro lugar que eu acho muito bacana, o Bar do Alexandre, ali no Menino Deus, que às sextas-feiras ele faz shows espetaculares ali na rua também. É outro lugar que eu acho fantástico. E também o nosso intuito, meu e do Luciano e de muitos outros, é tentar formar um público, trazer músicas de qualidade. E quando eu digo músicas de qualidade, o jazz é um estilo onde exige muito e do músico, e do artista, do cantor, porque ele tem que ensaiar 1 hora por dia, no mínimo, né? Por ser um estilo muito difícil. Eu não sou contra os outros estilos de música, mas eu acho que no Brasil, em função e do comercial ser muito forte, nós temos a Rede Globo, nós temos mais de 1000 rádios no Brasil, e todos esses veículos passando e divulgando o mesmo estilo de música, tentando vender o mesmo estilo de música, que é uma música pasteurizada, uma música... eu não questiono o estilo, mas eu questiono essa questão de tentar vender o mais fácil. Uma música sertaneja, eu gosto da música sertaneja de raiz, não gosto dessa música atual, né? Essa coisa chorosa, essa voz... A sofrência. A sofrência. Apelativo, né? Acho uma... Apelativo. Exato. Eu queria saber por que essa opção pelo jazz, que vocês dois tiveram essa ideia do jazz. É que o jazz ele tem uma coisa relativa também, lembra a música erudita, o clássico, são músicas que elas remetem a uma interiorização, a uma transformação, fazem bem para a alma. Né? O jazz ele acaba sendo todas essas músicas numa só. Né? O que o Marcos estava falando, né? O jazz ele é chamado jazz, por quê? Porque é um conjunto de todos os estilos, né? O jazz é um conjunto de todo harmônico, melódico, de todos os estilos, do rock, desde o rock até o blues, tudo. Quando tu consegue unir tudo isso com a versatilidade que os músicos jazzistas têm, eles acabam tocando todos os estilos de música num só. Por isso, às vezes, tem uma levada de um jeito e daqui a pouco tu olha e já está do outro. E isso aí, nós optamos pelo jazz e pelo samba de raiz, por quê? Porque a gente sabe que, exatamente como o Marcos falou, se tu tem um músico que diz que a proposta dele é jazz, tu sabe que a qualidade está ali junto. Tu não vai ficar temeroso que, de repente, tu vai ter uma apresentação que não tenha propósito. Né? Tu sabe que tem propósito aquilo ali, e que tu vai ver uma dedicação, né, desde lá do ensaio dele até ele trazendo para ti, para expor para as pessoas, que é o intuito principal. Né? E outra coisa, assim, e quando a gente diz jazz, e não é só o jazz americano, nós temos a música instrumental aqui no Brasil, o jazz continental, e que ela é uma maneira de jazz. E o Brasil é um dos países onde se tem mais tipos e ritmos de música no mundo. Nós temos, em cada região, nós temos um tipo de música. Aqui no Sul, nós temos o bugio, nós temos, enfim,
e me fugiu, a música gaúcha. Vaneira. Exato. Milonga. O vaneirão, milonga. E o milonga é uruguaio e argentino, mas aqui é transformada. Aí subindo para Santa Catarina, o Paraná, e depois em Goiás. Paraná nós tem música temos a sertaneja, viola Paraná, Mato caipira, que é maravilhosa, e não deixa de ser uma melodia, não deixa de remeter ao jazz. Nós temos a bossa nova. Enfim, nós temos mais de 40 estilos musicais. E eu estou falando da mídia, das rádios, elas só passam 2 estilos musicais, que é o funk, né, e o sertanejo. Não o sertanejo raiz. Tinoco e... Tonico Tinoco. É maravilhoso. Almir Sater é maravilhoso. E muitos outros cantores antigos são de sertanejo, são fantásticos. A viola caipira é uma coisa maravilhosa e é sertanejo. Não passa, não passa nas rádios. E tem uma coisa importante nisso, porque os músicos que estão se propondo a tocar esse tal sertanejo e esse tal funk são músicos excelentes. Só que... É o mercado. É o mercado. Naquele, e aí o que o falta? mercado é pobre. O que falta para esses músicos se manifestarem daquilo que eles estudaram? Falta composição. Falta composição. Se o músico não tem uma banda... Né? Eu assisti o Otávio Segala Wesley, Otávio Segala. fantástico. Mas o que é as letras? Que coisa maravilhosa. Exatamente, o Segala Então, passou um ano na China agora. mas maravilhoso o material e ele dele. tem uma letrista. poesia, As coisas mais lindas tu encontra, não é uma pérola, tu não encontra em qualquer lugar. E assim, ó, então respondendo a tua pergunta, assim, por que o jazz, por que a música instrumental, por que o chorinho, por que MPB, é uma forma de resistência, é uma formação de novos ouvintes. Então, assim, as pessoas vão lá, escutam 1, 2, 3 vezes, aí elas começam a aprimorar o ouvido, porque esse tipo de música, ela realmente toca a alma e ela é transformadora. Gente, nós estamos chegando aos finalmente do nosso programa. Eu quero lembrar que hoje esse programa é uma homenagem ao diagramador Chimba, que faleceu semana passada. Então, isso é uma homenagem minha, particular, que era um grande amigo meu. Vamos às considerações finais? Vamos. Pode falar. Então, eu convido todos para irem no Chapéu Acústico. Hoje, em especial, vai ter um show maravilhoso e com Benção Poetinha, uma homenagem a Vinícius de Moraes, com a Ana Di, com o Pablo e a Débora Finocchiaro. Grande, Marcos. Assim como o Chapéu Acústico, nas terças, né? Hoje, terça-feira, a partir das 17 horas, na Escadaria da Borges, Estação Outono, terça de samba com Puro Astral e convidados, né? Entrada franca, né? Contribuição no chapéu, logicamente, né? Todos convidados, cheguem cedo, né? Para ocupar as mesas. Graças, né? Sempre está cheio, então, às vezes, quem chegar um pouquinho mais tarde não tem mesa. E, na sexta, pegando o gancho, Sexta Jazz. Nessa sexta agora, Marmontel e o Gilberto Oliveira. Marmontel, saxofonista e flautista, e Gilberto Oliveira, guitarrista e multi-instrumentista também, enfim. E obrigado, Janice Ramos, né, pela oportunidade. Eu também agradeço, Janice, meus parabéns e pelo trabalho. Muito bom, foi muito bom. No próximo programa teremos o arquiteto Paulo Leônidas, que vai falar sobre a cultura porto-alegrense, da arquitetura. E a pedagoga Iaraci da Souza Silva, falando sobre o projeto denominado Livro Vivo na Biblioteca. Nós agradecemos a presença de todos, a audiência, e muito obrigado, e até o próximo Mimimi Cultural. Viva Mimi Cultural. Mimimi Cultural. Viva! Sapo que
que chama chuva e que diz que foi não foi. A mulher que